Olá pessoal, saudações rubro-negras, começando mais um podcast Confraria Flamengo. Falar hoje da nossa classificação para as semifinais da Libertadores. A gente venceu o Estudiantes na disputa de pênaltis, né? Um jogo onde o Flamengo, na minha opinião, tem dois tempos distintos. O primeiro tempo, acho que o Flamengo faz um bom jogo, fica com a bola de forma inteligente, ataca, não fica só com a bola ali passivo. O Flamengo tenta fazer o gol. As chances mais claras do primeiro tempo, a mais clara foi aquele carrinho do Pedro, uma finalização difícil, que ele se joga na bola de carrinho, bate bem na bola, porém o zagueiro do Estudiantes estava na bola também e tira para escanteio. Depois teve o chute do Saul, que a bola bate na trave, e o Saul também depois dá um chute que a bola passa rente à trave. Mas para mim, assim, o que levou o Flamengo a não fazer gol no primeiro tempo, na minha opinião, foi o baixo desempenho do Arrascaeta ontem. O Arrascaeta recebeu umas 4 ou 5 bolas ali na intermediária livre e ele não conseguiu dar prosseguimento à jogada. Se o Arrascaeta tá bem, dessas bolas que ele recebeu, pelo menos uma sairia gol do Flamengo. Ou ele mesmo faria o gol, ou ele daria uma assistência que resultaria, obviamente, em gol para o Flamengo. Só que o primeiro tempo foi controlado pela gente. O Estudiantes, como foi o jogo todo, inclusive no Maracanã também, só bola longa, para o centroavante dar a casquinha, os laterais, né, que eles jogam como alas, ou os pontas, fazerem a diagonal, ou então tentar ganhar aquela segunda bola no meio de campo, o que a gente já esperava que o Estudiantes fosse fazer isso. Então o Flamengo controla o primeiro tempo, a gente cria mais oportunidades de gols, o Estudiantes nessa bola longa ou então de cruzamento para a área, mas não me lembro aqui de nenhuma defesa difícil que o Rossi tenha feito no primeiro tempo, a não ser um chute cruzado que ele defende sem maiores problemas, um chute rasteiro, mas como é Libertadores, me deu até um gatilho. Eu acho que quem é da minha idade aí, mais ou menos, acabei de fazer 45 anos, vai lembrar do que eu estou falando, que é o Flamengo na Libertadores, está com resultado favorável, segundo jogo na casa do adversário, faz um bom primeiro tempo, e toma um gol no último minuto. Isso aí é muito caro do Flamengo, Libertadores antes de 2019, para ficar melhor ilustrado. Uma bola longa, aonde a bola passa, o Léo Ortiz e o atacante sobem, mas a bola passa pelos dois. Na minha opinião, o Varela também falha, não foi só o Rossi que falhou no gol. Na minha opinião, o Varela deveria ir de encontro à bola. O zagueiro, dentro da área, nunca pode recuar, ele tem que ir de encontro à bola. No que o Varela recua, dá 2, 3 passos para trás, sobra espaço para o Benedetti chutar. Ele chutou bem também, tá assim, não foi um frangaço do Rossi, ele pegou muito bem, a bola faz curva, é sim, incontestavelmente, uma falha, né? Uma falha, mas não é aquele frango clamoroso. E o Flamengo, no último lance do primeiro tempo, sai perdendo por 1-0. Confesso que me deu aquele gatilho. Eu falei, pelo amor de Deus, Flamengo, isso é muito Flamengo Libertadores, assim. Dominar o primeiro tempo, jogar bem e no último lance tomar um gol. Volta para o segundo tempo. Aí é uma coisa que vem acontecendo principalmente desde que o Flamengo volta, data FIFA, aquele jogo contra o Grêmio, 1-1 no Maracanã. O Flamengo não consegue recuperar a bola e ficar com a bola. Então o Estudiantes foi atacar, né? Quando tinha a bola, tentava atacar, seja na ligação direta ou tentando envolver o Flamengo nos passes. O Flamengo recuperava a bola, seja com o zagueiro ou com os volantes, recuperava a bola, só que logo perdia. A bola batia no pé do Arrascaeta, perdia. Batia no pé do Plata, perdia. Samuel Lino, Pedro. A gente não estava conseguindo recuperar a bola na defesa e segurar a bola
no meio de campo, no ataque, para dar tempo do time se organizar e de chegar no ataque. Então a bola ficou muito batendo e voltando, principalmente no início do segundo tempo. Aí que entra a minha questão, quem me acompanha sabe. O Felipe Luiz tira o Pedro. O Pedro é, no elenco do Flamengo, o único centroavante, né? Que o Juninho a gente não conta. O centroavante de ofício. E para mim, tirando o goleiro, obviamente, o centroavante é a posição mais específica do futebol. O ponta direita joga na ponta esquerda, quebra um galho, não compromete tanto. Os zagueiros nossos, principalmente o Léo Ortiz, joga na direita, joga na esquerda, não compromete tanto. Lateral, o Varela, se tiver que fazer lateral esquerda, ele faz ali 1 ou 2 jogos, quebra o galho bem, dá conta do recado. Agora, centroavante, não. O nosso melhor centroavante é indiscutivelmente o Pedro. Então, quando o Felipe Luiz tira o Pedro para botar o Bruno Henrique, que há algum tempo está longe de estar perto da sua melhor forma técnica, para jogar improvisado de centroavante, eu realmente não entendo, sabe? Não entendo. Porque o Bruno Henrique marca melhor a saída de bola. O Independente estava dando chutão, velho, sabe? Ou o goleiro, ou o zagueiro, ou o volante ali recebia a bola, tentava achar o centroavante para o centroavante dar a casquinha de cabeça. Ou então ganhar a segunda bola. E também não entra na minha cabeça, o Flamengo precisava fazer um gol. 1-0 para o Estudiantes daria pênalti, foi o que aconteceu, inclusive. Só que a substituição do Felipe Luiz é para fazer gol. O Felipe Luiz em nenhum momento quis perder o jogo por 1-0 e levar para os pênaltis. Só que se você botar uma análise, quem é mais capaz de me entregar um gol? Pedro ou Bruno Henrique? Pedro. Então, assim, eu não teria tirado o Pedro, de forma alguma. O Pedro estava, na minha opinião, jogando bem. Ele teve aquela chance do carrinho. O Pedro estava conseguindo fazer a parede, fazer o pivô, para dar tempo do time chegar. Só que o Pedro depende que a bola chegue nele. E ontem estava todo mundo mal. Na minha opinião, ontem, o Samuel Lino estava abaixo do que vinha jogando. O Plata, como sempre, não acrescenta nada. É extremamente irregular. É um jogo bom e 20 jogos horríveis. O Arrascaeta, como eu já disse, não conseguiu também jogar bem. Então, sabe, aí tirou o Pedro para botar o Bruno Henrique, para mim ali mata o jogo. E colocou o Luiz Araújo no lugar do Plata. Para mim, já falei isso algumas vezes e repito, para mim a cada dia isso fica muito mais claro, tanto o Plata quanto o Luiz Araújo tem que ser reserva. Eu colocaria o Saul. Não vou me repetir porque já falei bastante sobre isso, tá? O Saul tem toda a capacidade de fazer o que Everton Ribeiro e Gerson já fizeram. Nem Everton Ribeiro nem Gerson eram pontas. Eles faziam aquele falso ponta. Eu vejo perfeitamente. E os dois eram canhotos, como o Saul é canhoto. Eu vejo perfeitamente o Saul jogando ali como falso ponta direita. Todo mundo acho que entendeu o que eu quis dizer quando eu comparo, né, o Saul podendo fazer o que Everton Ribeiro e Gerson já fizeram no passado recente aí. Mas enfim, acho o Plata e o Luiz Araújo jogadores para entrar no segundo tempo, dependendo do jogo, uns bons reservas. Mas acho muito difícil a gente conseguir alguma coisa com um ou com o outro ou com os dois. Então quando sai o Pedro e entra o Bruno Henrique e sai o Plata e o Luiz Araújo, aí para mim é trocar 6 por meia dúzia. E o Luiz Araújo entrou muito mal ontem, extremamente mal, tecnicamente, né? O Flamengo aí fica sem poder ofensivo. Samuel Lino não estava numa grande noite, mas ainda tentava alguma coisa. O Bruno Henrique, não culpa o Bruno Henrique, tá?
quando eu falo do Bruno Henrique, o Bruno Henrique é meu ídolo, acho que de todo o rubro-negro. Defendo que quando o Bruno Henrique aposentar, no outro dia, faça um busto para ele na Gávea, junto com a geração de 80 que está lá, Zico, Andrade, Adílio, Júnior e Leandro. Certo? Só que o momento do Bruno Henrique é de declínio técnico, isso aí é fato. Ainda bota ele para jogar fora de posição. E o Luiz Araújo entra muito mal. E também tira o Arrascaeta um pouco depois para entrar o Carrascal, que até tentou algumas jogadas, se movimentou, buscou tabela, jogada individual. Então o Flamengo perde, né? Como é que eu vou falar? A sua estrutura ofensiva, que é Arrascaeta e Pedro. Aí o jogo fica, o Flamengo no segundo tempo, tirando um chute ou outro ali de fora da área e uma bola que o Bruno Henrique recebe de costas pro gol, domina e tenta girar e ele fura, foi parecido com o lance que o Pedro fez o gol no Rio de Janeiro, que ele domina com a esquerda e bate com a direita, né? O Bruno Henrique tentou girar e furou, mas por quê? O Bruno Henrique não é jogador de jogar de costas pro gol, girar e chutar, sempre jogou de frente. O Bruno Henrique tem 35 anos, aí você vai botar o cara que jogou a vida toda pelo lado, vai querer botar ele de centroavante. Então, assim, como já ficou claro, né? Eu teria deixado o Pedro, velho. Querendo ou não, uma bola ou outra lá tem mais possibilidades, mais probabilidade de botar para dentro. O Estudiantes também não fez aquele sufoco na gente que a gente conseguia se defender, né? Não lembro, assim, de o Flamengo não conseguir sair jogando de trás, tomar aquele sufoco, jogando na casa do adversário, bola na trave nossa, ou o Rossi fazer uma grande defesa, o nosso zagueiro salvar em cima da linha, não teve. As chances mais claras de gol foram as do Flamengo, mesmo fazendo um jogo ruim. É inegável que o Flamengo fez um jogo ruim, todo mundo assistiu, né? O Varela muito abaixo também, outro que eu acho que não tem nível para ser titular desse elenco do Flamengo. O dinheiro que o Flamengo tem, não dá para ter Varela e Plata de titulares pelo lado direito, não dá, sabe? Mas enfim, é uma opinião pessoal. Tem muita gente que eu gosto do Varela. Varela é um bom reserva, sabe? Espero que o Emerson Royal evolua mais, pegue mais ritmo de jogo, porque eu acho que ele é um pouco melhor também que o Varela, não é nenhum dono da posição. Mas enfim, ontem o time todo abaixo, todo mundo, né? Para mim, quem se salvou ali foram os dois zagueiros e os dois volantes, Saúl e Jorginho. A transmissão da ESPN, né? E os caras estão lá para falar mesmo, falando que o Jorginho errou muito passe. Mas o que aconteceu ontem? Eu senti também, isso aí é uma preocupação para a semifinal. O Flamengo entrou em campo, acho assim, sem aquela eletricidade que tinha que estar, mais ligado, com mais raça, mais disposição. Parecia que os jogadores do Flamengo estavam jogando ali um Flamengo e Bragantino. E não era a quarta de final da Libertadores. Se perde lá, perdeu, mas se não ganha nos pênaltis ali, foi o que aconteceu, estava eliminado. E você via nos semblantes dos jogadores, assim, uma certa passividade que não combina com o Libertadores jogando um jogo decisivo na casa do adversário. Então eu achei o time do Flamengo um time meio fora da realidade que o jogo pedia. Então o Jorginho várias vezes pegava a bola e não tinha para quem passar. O jogo do Jorginho é de distribuição de jogo. Se os nossos atacantes e os nossos meios ofensivos, no caso o Arrascaeta e o Carrascal, né, que jogou o segundo tempo, uma boa parte do segundo tempo. Se o Luiz Araújo recebe a bola do Jorginho e não produz nada, várias vezes o Jorginho abriu os dois braços pedindo movimentação dos jogadores, aproximação. O jogo do Jorginho é de aproximação, toque para envolver o adversário. Esses jogadores não apareciam,
ficavam já espetados lá na frente, o Jorginho carregava a bola, eles não saíam da marcação, ele tinha que forçar um passe. A partir do momento que você força um passe, a chance de erro é bem maior. E foi o que ia acontecendo. O time deles lá, Estudiantes, deixava campo para o Jorginho, todo mundo do Flamengo marcado. Os nossos jogadores também não tentavam vir receber essa bola no meio de campo, até mesmo para quebrar a estrutura defensiva do Estudiantes. Por exemplo, né, se o Pedro ou o Bruno Henrique, se ele sai lá de dentro da área, próximo à área, e vem buscar o jogo mais próximo do Jorginho ali para fazer uma tabela, abre espaço para o Samuel Lino, ou para o Plata, ou o Luiz Araújo, fazer a diagonal no espaço que ficou, porque o zagueiro acompanhou. Eles estavam fazendo marcação individual ontem. Os volantes, os laterais e os zagueiros deles faziam marcação individual. Só os da frente que faziam a marcação-pressão ali para o setor. Então, se o Samuel Lino vem mais próximo ao meio de campo, ia confundir a defesa deles, sabe? Então, enfim, o Flamengo ontem, todo mundo viu o jogo, não foi um Flamengo vibrante. Os jogadores não estavam com aquela atenção necessária para ter, que se deve ter em Libertadores. Um defeito também que eu acho que o Flamengo teve é o seguinte: o time dele só jogava com bola longa. Como é que era essa bola longa? Ou era do goleiro direto, ou quando eles recuperavam a bola, o Flamengo está atacando, o Flamengo perdia a bola, eles tinham um tempo, seja para quem roubou a bola, ou para quem recebia o passe, fazer a bola longa para o centroavante. O que o Flamengo tem que fazer? Teria que ter feito. Perdeu a bola, já pressiona. Para não dar tempo do cara fazer esse lançamento. O Flamengo perdeu a bola, pressiona o homem da bola e os outros jogadores já colam nas opções de passe. Porque se o cara que recuperou a bola conseguir tocar para o companheiro dele, esse companheiro tem que estar sufocado já. E isso o Flamengo não conseguiu fazer ontem. O que possibilitou o Estudiantes acertar várias bolas ali para o centroavante, ou ele dava casquinha, ou o Estudiantes mesmo ganhava a segunda bola. Era o que eles tinham para fazer, porque tecnicamente inferiores. Então, para o confronto aí do dia 21 contra o Racing, precisa entrar com um espírito maior de Libertadores, certo? E o jogo vai passando. O Estudiantes também não quer se arriscar muito para não tomar um gol do Flamengo e ser eliminado, já que para eles era nítido o respeito, né, que o time do Estudiantes tinha em relação ao time do Flamengo. Para eles levar para os pênaltis já era uma vitória, assim, eles preferiram levar para os pênaltis do que se arriscar muito e tomar um gol de contra-ataque, por exemplo, certo? E o Flamengo perde muito o poder ofensivo quando você tem Luiz Araújo e Bruno Henrique para jogar a maior parte do segundo tempo e fazer gol. Não vai fazer, certo? E o tempo passa e nós vamos para os pênaltis. Confesso, como eu já disse aqui, vou repetir, aquele gol no último lance do primeiro tempo me desanimou profundamente, por eu já ter vivido algumas vezes situações idênticas a essa em Libertadores, como eu já disse. Então eu fui desanimado, segundo tempo desanimado demais, principalmente quando sai o Pedro. Mas, vai para os pênaltis, eu até falei aqui em casa. Falei, o Rossi vai ser o herói. É uma coisa que tem no futebol, uma mística que tem no futebol, que quem falha, né, no jogo que vai para os pênaltis, quem falha nos 90 minutos, geralmente se redime na cobrança de pênalti. E quem faz gol, geralmente perde.
E foi o que aconteceu. A história do futebol está repleta desses casos. Nós fomos para os pênaltis, jogando na casa do adversário. Não sei se vocês perceberam também na hora que vai tirar o cara e coroa para decidir o lado do campo. O capitão do Estudiantes bota uma pressão danada para ser lá atrás daquele gol, para bater naquele gol que é atrás da torcida organizada deles. Não sei se vocês perceberam, eu percebi. O juiz fica titubeando, o Bruno Henrique não vai entender espanhol mesmo e acaba que eles cobram do lado que o Estudiantes queria. Mas aí que entra a nossa qualidade, né, do nosso elenco. Apesar de não ter feito um jogo bom, tecnicamente, acho que foi um dos piores jogos do Flamengo. Não, assim, do meio do ano para cá, de junho para cá, acredito que tecnicamente foi um dos jogos onde o Flamengo teve mais abaixo. E chega nos pênaltis, Jorginho, Luiz Araújo, Carrascal e Léo Pereira cobram perfeitamente os seus pênaltis. São pênaltis indefensáveis para o goleiro. Inclusive, se não me engano, do Carrascal e do Luiz Araújo, o goleiro acerta o canto. Só que é indefensável. Quando a bola vai na lateral da rede, pênalti, cobrada forte, o goleiro não chega. E a cobrança do Léo Pereira, acredito que a maioria de nós ficamos apreensivos. Zagueiro batendo pênalti, Léo Pereira já errou pênalti em decisões de pênaltis. Só que ele bate um pênalti brilhante, né? Parece até videogame, assim. Ele bate no ângulo, goleiro para um lado, bola para o outro. O pessoal hoje até brincou, né? Até o perfil oficial do Flamengo brincou, falando que é o Puskás, o primeiro Puskás em cobrança de pênalti. De tão bem que o Léo Pereira bateu. E, como eu já disse, já vi acontecer várias vezes, algumas vezes, no futebol mundial, o Rossi, que falhou no único gol da partida, defende 2 pênaltis e nos dá a classificação para a semifinal contra o ótimo time do Racing. Não vou falar aqui do que eu já vi do Racing esse ano na Libertadores, para não me alongar muito, mas é um time bem melhor do que o Estudiantes. O Flamengo tem a obrigação de ganhar bem no Maracanã, sim. Mas enfim. Então o Flamengo classifica 4-2 nos pênaltis. E antes de terminar, eu queria ressaltar a entrevista do Léo Ortiz. Acho que vocês devem ter visto. O Estudiantes faz um segundo gol da jogada característica deles. Bola longa, o centroavante está perto do Benedetti, né, que fez o primeiro gol. Ele fica perto, antecipa em direção à bola, dá a casquinha, o Benedetti faz a diagonal na frente do Léo Ortiz. Só que ele está impedido. Na hora ninguém percebeu. Quando dá o replay da jogada, e aí que tá, não foi sorte. Para sorte do Flamengo, o jogador do Estudiantes estava impedido. Não. O Léo Ortiz, eu vou deixar a publicação lá a entrevista do Léo Ortiz, vou deixar na descrição do episódio. O Léo Ortiz explica que ele viu que o centroavante ia dar a casquinha, ele percebeu que o jogador do Estudiantes não ia parar na jogada para não entrar impedido, ele para. Então o Léo Ortiz, que acompanhava o atacante adversário, ele para deixar ele impedido. E na entrevista dele, o GE coloca o lance. Então é o Léo Ortiz falando e a imagem mostrando tudo que ele está falando. Então, assim, a nossa classificação passa muito pelas defesas do Rossi na disputa de pênaltis, as 2 defesas do Rossi, a qualidade muito boa dos nossos batedores e pela inteligência do Léo Ortiz em deixar o jogador do Estudiantes impedido.
Então, assim, o que eu espero do jogo contra o Racing? Mais intensidade, mais raça, que os jogadores tenham em mente que é uma semifinal de Libertadores. O Flamengo pode ser o primeiro tetracampeão brasileiro da Libertadores. Isso pra gente é importante. Que o Felipe Luiz desista de vez de entrar com Plata. O Plata e o Luiz Araújo, eles recebem muitas bolas. O jogo passa muito no pé deles e a jogada morre, velho. Sabe? A jogada morre. Então espero que o Felipe Luiz coloque o Saul para fazer essa função que já foi exercida por Gerson e Everton Ribeiro. Acredito que assim o Flamengo terá mais possibilidades de chegar ao gol adversário. Valeu, pessoal. Só para terminar também. Só para terminar mesmo agora. Falando agora de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras jogou quarta-feira à noite em São Paulo. Vai jogar domingo, 4 horas da tarde. Então o Palmeiras teve quinta, sexta e sábado, 3 dias completos para descansar, para se preparar contra o jogo contra o Bahia, do jogo que vai fazer contra o Bahia. O Flamengo jogou quinta-feira à noite, os jogadores chegaram 2h30 da manhã no hotel, na Argentina, e o Flamengo vai jogar domingo, 8h30 da noite. Então o Flamengo vai ter sexta para descansar, saiu da Argentina, né? Sexta aí à tarde, sábado e domingo já é o jogo. Então o Flamengo, se a gente for contar na verdade ali, tem 1-2 dias de descanso. O Palmeiras teve 24 horas a mais de descanso e isso é fundamental na intensidade do jogo. A minha pergunta é, para ter isonomia, igualdade no campeonato, já que Palmeiras e Flamengo são os principais times do campeonato, junto com o Cruzeiro, por que o Palmeiras não joga sábado, 8h30 da noite? Ele teria o mesmo tempo que o Flamengo vai ter para se preparar para o jogo contra o Corinthians lá em São Paulo. Vai ser um jogo difícil. Por que a CBF não fala, não, Palmeiras, você jogou quarta-feira à noite aqui em São Paulo, então você vai jogar sábado, 8h30 da noite, porque o Flamengo joga quinta-feira à noite e vai jogar domingo à noite. Então vocês vão ter o mesmo tempo de preparação, de descanso para os jogos do Campeonato Brasileiro. Acho que o Flamengo deveria cobrar isso aí na CBF. Valeu, pessoal. Saudações rubro-negras, abraço e até a próxima.